Ok. Boa noite para todos. E o pessoal que está aqui, o nosso pessoal já é o pessoal costumeiro, então não precisa nem explicar direito o nosso objetivo, que todos nós já sabemos, né? É só deixar os fones desligados para não interferir um no outro, né? E eu vou convidar, então, a Suzana, segundo o nosso programa aqui. Vou ler o Salmo primeiro, depois a oração. Não é isso, Sônia? Posso começar? Pode. Pode? Eu vou ler o Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Fazer a oração, então, né, para a gente começar. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos e de podermos, mais uma vez, estudar a Tua Palavra, aprendendo mais e mais das coisas do Teu reino. Pedimos também para Tu abençoares a todos os doentes, que Tu dês a cura a eles, se for da Tua vontade. Te agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Aí eu me lembrei daquele... Não me lembrei, não. Procurei na internet para ver a história do hino. Então, ele foi baseado em Marcos 1, 40 a 42, sobre aquela cura do leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar. Jesus, profundamente compassivo, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe apareceu a lepra e ficou limpo. Então, Jesus fez uma severa advertência para ele ficar calado, mas ele então saiu falando, né? Então, quem compôs este hino como Jesus, compôs baseado nesse texto da cura dos leprosos, de 42, foi o William J. Gardner. Eu não sei se é desse grupo, o Gaider Vocal Band, não sei. Em 1936. E a lepra é comparado, né? O pecado, o que ele sabia? O pecado destrói. Nasceu em um cântico. Deixa eu ver aqui que fala, eu tenho a cópia dele aqui, deixa eu ver onde está. Vou voltar aqui um pouquinho. Eliezer, toma a frente aí, que a Sônia está com problema de conexão. Tá bem, Sônia? Libera o som, Eliezer. Pode compartilhar para mim, por favor. Beleza. Já vai. Um minutinho.
Só um minuto. Pronto aí. Chegou bem o som, Cláudio? O áudio saiu legal. O áudio ficou bom. Acho que Beleza. finalmente acertamos isso. Ficou jóia. Tem mais um cântico aí. Esse foi um treino, agora vai ser o jogo aí. A Vera vai falar sobre o cântico aí que vem. Gente, antigamente, né, na época da MPC, eu gostava muito desse canto. Ele canta agora mesmo a Cristo, é um convite para você louvar a Deus. Em todos os momentos que eu estava precisando de ter um contato com Deus, tudo, eu lembrava de cantar esse cântico, porque ele me levava mais para perto. E eu não fazia isso baixinho, não. Eu fazia alto, bem alto, tendo banheiro, fora do banheiro, onde fosse. Então, eu convido vocês a cantar comigo. Eu não sei qual a versão que o Clóvis escolheu, se foi a dos vencedores ou a outra. Canta agora mesmo a Cristo, canta uma canção de amor, em qualquer momento aí que a gente estiver meia jogada, com os números de Covid, ou de mortes, ou problemas políticos, canta agora mesmo a Cristo. Canta uma canção de amor, canta na tempestade, canta sol de esplendor, o céu de esplendor. Meu convite é esse para vocês, tá? É o que me alivia, é o louvor que liberta, como falava o Merlin Carothers, né? Não é esse o nome, Cláudio? É o louvor que liberta, é o louvor que me leva para perto de Deus. É Ele que me faz ficar melhor nestes dias de sofrimento. Vamos cantar? Amém, vamos lá.
Maravilha, recordado o clubão da MPC, maravilha. Legal também. Valeu. Então, Juarez, vamos passar agora para o estudo, né? Agora você vai comandar o estudo agora. Né? Olha, o que eu falei, comandar, porque eu estou só com o celular aqui, estou sem computador, e aí não consigo ver o texto. Eliezer, você entendeu? Comanda aí. O Eliezer comanda. Faz a leitura de Romanos 12 aí e comanda essa parte. Tá, eu faço aqui. Você tá com a conexão melhor. Tá, okay. Não, a leitura, bom, gente, eu faço. A leitura eu faço. Eu não posso comandar o estudo, porque eu não consigo depois ver quem que vai entrar, etc. Entendeu? Ok, então manda ver, Juarez. Então eu vou ler Romanos. É de 12 até quando? De 1 até o fim, né? De 1 até o fim, Romanos 12 todo. Então, o título aqui é A Nova Vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo subtópico, o devido uso de dons espirituais. Verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Terceiro subtítulo, as virtudes recomendadas. Verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remiissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem,
e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Agora sim, Sônia. Agora, vamos passar para a Sônia. 2. Isso. Se porventura saiu a minha internet, aí vocês continuem, porque toda hora ela está escapulindo, né? Então, o versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, Paulo aqui usa essa expressão no sentido de encorajar, de exortar. É como se ele estivesse dizendo, encorajo-vos, exorto-vos, portanto, por causa das misericórdias de Deus. E quando a gente lembra das misericórdias de Deus, a gente lembra também de Lamentações 3:22, quando diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Pelas misericórdias de Deus, pelo amor constante de Deus manifestado na salvação dos crentes. E ele continua dizendo que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, ou seja, que ofereçais o vosso corpo por sacrifício vivo. Nós lembramos aqui que no Velho Testamento, o pecado, como era perdoado? A pessoa tinha que levar um sacrifício. Um cordeiro era imolado em favor daquele que ia levar o sacrifício. Agora não, Cristo venceu isso por nós, então não é mais necessário. Então, Paulo nos leva a oferecer não um cordeiro, mas o próprio corpo em sacrifício. Ou seja, mudança de vida, né? Em sacrifício santo e agradável a Deus, como diz o texto, né? Que é o vosso culto racional, ou seja, um culto lógico, uma coerência com o viver diário. E no versículo 2 ele continua, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Conformeis pode significar ser moldado de acordo com os padrões. Mesmo vivendo neste mundo, devemos viver como herdeiros do reino, o mundo vindouro, e não como os padrões deste mundo. Não deixa que o mundo dite os seus valores. Aí continua dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar aqui é ser mudado de uma coisa para outra. Dá para lembrar também da metamorfose, por exemplo, da lagarta, né, que é completamente transformada e vira depois uma linda borboleta. Então, essa renovação, uma restauração pela regeneração da vossa mente. Consequentemente, então, o quê? Das suas atitudes. Eu lembrei aqui também de Filipenses 1:21, quando diz assim, a partir do momento que a gente recebe Cristo, o que ele diz? Para mim, o viver é Cristo. E depois em Gálatas 2:20 também, ele diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ele termina dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Quanto mais eu me aproximo, quanto mais você se aproxima de Deus, menos dificuldade terá em conhecer a vontade de Deus. Esse é o meu comentário dos 2 versículos.
Clóvis, contigo. O texto aí, né, Sônia? Não vos conformeis. Conformar é tomar a forma, né? Igual forma de bolo. Você pega a massa do bolo e conforma ela, coloca ela na forma. Quer dizer, não seja da forma que o mundo quer. Você colocou bem aí esse texto de Paulo, né? Também aí, pela renovação da vossa mente, né? Na semana passada eu usei um exemplo que eu gosto muito de usar, que é da caixa d'água. Você tem uma caixa d'água suja. Você liga nela uma água limpa e vai tirando a água suja, daí a pouquinho você tem a caixa toda limpa. Então essa é a ideia. Cada dia a gente se encher das coisas de Deus, crescer na direção de Cristo, até ter a mente de Cristo, conforme disse Paulo, né? Até poder dizer, não sou eu quem vivo, mas Ele que vive em mim. Paulo certa vez assim, né? O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas lá na frente da vida dele, ele diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esse que deve ser a nossa busca do crescimento, do padrão, né? Da medida da estatura de Cristo, ter a mente de Cristo. E a cada dia renovar a nossa mente. Muito bem colocada a história, muito bem. O meu texto é Romanos 12, de 3 a 5. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esse texto de Romanos, particularmente, eu gosto muito dele, foi muito marcante para mim. Não sei se vocês lembram disso. Eu me achava Gideão com 18 anos de idade. Me achava Gideão, porque para ser Gideão tem que ter 21. E eles falaram que eu era, eu acreditei, né? Só que nunca vi o negócio da lapela ali para dizer que eu era Gideão mesmo. Mas eu ganhava as Bíblias para distribuir. E uma vez eu ganhei uma caixa de Novos Testamentos e eu distribuí muitos, acho que foi até mais de uma caixa. Eu sei que uma vez eu peguei o ônibus para ir para Belo Horizonte, que eu ia para acampamento do MPC, eu decidi, falei, vou distribuir dentro do ônibus. Vou pedir licença ao motorista, ler o texto, fazer uma oração, distribuir dentro do ônibus. Distribuí, mandei o pessoal abrir na página 300, antigamente era na página 300, falei, vou ler aqui uma excelente filosofia de vida para vocês, meditem nisso. E li o texto, deu uma breve explicação e fiz uma oração. Eu tinha 18 anos, o motorista deixou, eu fiquei em pé lá na frente do ônibus. Uns 2 ou 3 anos depois apareceu lá em casa o cara vendendo máquina, trabalhando com máquina Singer. Minha mãe interessou, recebeu o cara. Aí eu cheguei lá e falei assim, eu te conheço. Você me conhece de onde? Ele inclusive morava em Belo Horizonte. Não, eu te conheço. Foi inesquecível. O que é? Ele pegou a bolsa assim, abriu, pegou o Novo Testamento. Falou aqui, você me deu esse Novo Testamento dentro do ônibus. Eu fiquei admirado. Você tão jovem, foi lá na frente, deu o Novo Testamento. Foi Romanos 12 que eu li. O cara nunca esqueceu. E eu falei para eles andarem com o Novo Testamento, dentro da pasta, do bolso, andar sempre com o Novo Testamento. E ele falou, a partir daquele dia não saiu mais da minha pasta, eu leio sempre. Imagine, né? Menino de 18 anos atrevido, né? Foi Romanos 12 que falou o coração daquele homem e de tantos outros. Eu acho aqui uma filosofia de vida muito bonita. Esse versículo 3, ele diz assim, não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. A gente pode sugerir aí no primeiro momento, numa análise mal feita, de que o apóstolo Paulo está falando que a gente não deve pensar, né? Não pensa não, faz sem pensar. Não é isso não. Mas não podemos tomar esse texto dessa forma não. Não é? O que ele diz é o seguinte, o nosso pensamento tem que estar sintonizado com Cristo, e não com as filosofias do mundo. Podemos utilizar as filosofias, é bom que utilizemos. É bom que conheçamos o pensamento filosófico, a evolução do pensamento. É bom que a gente conheça tudo isso. Mas a nossa sintonia tem que ser realmente em Cristo. De acordo com a nossa fé, a nossa convicção, a nossa intimidade com Deus. Então, o pensar de si mesmo aqui é o pensar desconectado desta comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, então, desafia os romanos, que não eram judeus, não é? Eram romanos, né? Desafiam eles, que viviam uma outra filosofia, viviam misturado em outros princípios. Olha, não pensa de si mesmo, não pense desconectado.
pense conectado. Pense segundo a medida da fé que Deus te deu. Pense conectado pela fé em Cristo Jesus. Foi isso que ele quis dizer. Em momento algum, ele falou para as pessoas não pensarem. Ele só diz o seguinte: pensem, mas conectado na sua fé. E é isso que a gente faz, né? Cada um de nós abraçou um ramo da ciência aí, né? Cada um abraçou uma área profissional, mas estamos conectados, estamos ligados na videira. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, nós dirigimos para o nosso compromisso de vida, não é? E aqui ele começa também a falar, ele vai explorar um pouco mais isso, né? A ideia de corpo. Nós somos um só em Cristo, embora sejamos diferentes membros. Eu fico pensando assim, eu pego isso aqui e falo assim: o que é isso? Isso é minha mão. O que é isso? Isso é minha cabeça. O que é isso? Isso é meu peito. Não, peraí. O que eu sou? Eu sou mão, cabeça, peito. Não é? Então isso aqui não é mão, isso aqui sou eu. Tem até uma poesia muito interessante de Gregório de Matos Guerra, que ele viu uma imagem, ele viu a imagem de um braço do menino Jesus que foi quebrado. Alguém lá quebrou a imagem do menino Jesus e ele viu o braço. A poesia chama Achando-se o braço perdido que desacataram os infiéis da Santa Sé, não sei das coisas. Um nome imenso da poesia. Mas ele faz um jogo de palavra muito interessante, que eu me lembro bem de memória, que diz o seguinte, ó: o todo sem a parte não é todo. A parte com o todo não é parte. Se o todo se faz todo em cada parte, não diga que é parte sendo todo. E aí ele continua: em todos os sacramentos está Deus todo, etc, etc. O que ele queria dizer com aquela poesia? Ele foi adiante. Que aquele braço do menino Jesus, na compreensão dele como católico romano, ele era, aquele braço não era parte, ele era sagrado, ele era o menino Jesus, porque o todo se faz todo em cada parte. E é isso que o Paulo está dizendo aqui. Nós somos membros diferentes, mas somos de um só corpo. Se eu tirar o DNA da minha mão, se eu tirar o DNA do meu peito, da minha cabeça, é o mesmo. Quer dizer, nós somos um só corpo. O todo se faz todo em cada parte. O corpo de Cristo, que é a igreja, no qual nós estamos inseridos, ele tem que se fazer presente em cada parte, que somos nós, que somos membros diferentes desse corpo, né? Mas temos que estar sintonizado e o todo se fazer todo em cada parte, que somos nós. É o DNA, vamos dizer assim, da igreja de Deus, tem que estar presente em cada um de nós. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele ressalta que nós somos diferentes, e temos que ser diferentes mesmo. Imagina se a mão fizesse o que o pé faz. Não pode. A mão faz isso, o pé não faz isso, não é? Então, cada um de nós é diferente, nós somos diferentes, pensamos diferentes, etc, etc. Nós estamos sintonizados. Nós fazemos parte de um só corpo, nós temos um só DNA espiritual. Estamos sintonizados e temos que agir de maneira articulada nesse corpo, de tal maneira que o corpo realize a sua função, o corpo como um todo, não é? E mais uma vez, isso aqui não é minha mão, isso aqui sou eu, isso aqui não é minha cabeça, isso aqui sou eu, isso aqui não é meu peito, isso aqui sou eu. O todo se faz todo em cada parte, não é? Então, embora sejamos muitos, como diz o versículo 5, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, não é? Se eu apertar minha mão aqui, dói, eu sinto a dor. Se apertar o pé, eu também sinto a dor. Então, nós temos que ter uma sintonia tal que o sofrimento de um nos faz sofrer. A alegria de um nos alegra. Aí, como disse Jesus, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Essa deve ser a sintonia do corpo de Cristo, não é? Bom, é isso que eu vejo nesses 3 versículos aqui, que eu gostaria de deixar compartilhado. Uma verdadeira aula de anatomia cristã, gostei. Agora o Luiz, acho que ele já entrou aí. Se Cristo Me é o escutando aí? o cérebro é o centro das nossas emoções. Tá certo, Joris? E então, Cristo é o centro das nossas emoções, ele é o cabeça do corpo.
Ele é o comando do corpo, né? Comando, é isso aí. É, Comando. isso. Cabeça comando. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Agora, de 6 a 8, é o Luiz que vai falar, né? Isso, prazer estar aqui com os irmãos, tá? Gostaria de ter trazido, estudar um pouquinho mais sobre esse texto, né? Então, eu vou falar mais ou menos o que eu tenho pensado a respeito dessa questão de dons e talentos, né? Que vem escrito aí em Romanos. Graças a Deus, eu peguei aí desde a Sônia a explanação do versículo 1 e 2, que são um dos meus prediletos da palavra de Deus. Inclusive, eu falei com o Cláudio, vamos estudar o Romanos 1 e 2. Né? Por causa do tempo que nós estamos vivendo e do conformismo que as pessoas, os cristãos, estão tendo com essa comunidade que existe aí. Mas o espetacular dessa palavra aí, que o Cláudio me pegou para falar sobre o versículo 6, 7 e 8, não é isso? Então eu vou ler aqui junto com vocês. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos aos ministérios. Ou ao que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou ao que exorta, faça-o com dedicação. Ao que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Com alegria. E quando entramos nesse tá dando retorno para mim como se fosse um eco. O que é, hein? Tá dando eco. Bem, vocês estão escutando, né? Tá escutando, Sônia? Tá bom, tá. O som tá bom sim, mesmo quando dá algum eco. Manda a ficha. Então, quando Deus está tratando com a gente nessa revelação através de Paulo, do capítulo 12, né? Ele vem nos falando como pessoas que não se podem ter a forma do mundo que está aí, né? Nós estamos nele, somos sal nele, somos luz nele, mas não estamos em conformidade com coisas que acontecem nele. E depois ele vem nos falando que essas pessoas que são extraídas como pessoas dele fazem parte de um corpo, e este corpo tem suas funções, como o Clóvis estava falando sobre a mão, sobre os pés, sobre os olhos, né? E um sente a falta do outro, a carência do outro. E o lindo dessa falta e carência dos outros é porque, de fato, cada um de nós pode dar alguma coisa que é melhor em nós. E muitas das vezes a gente, por medo, nós até falamos no encontro passado, do texto de 2 Timóteo 1,7, né? Eu não vos tenho dado um espírito de covardia, mas eu tenho dado a vocês espírito de desbravamento, de poder. E é justamente isso. Os membros, eles não podem se omitir em tratar uns aos outros. E nós nascemos com talentos impressionantes. Eu fico olhando aqui o Juarez, eu fico olhando o Clóvis, fico olhando essa moçada. O quanto eles se prepararam dentro dos talentos que Deus deu para vocês. Nós temos aqui médico, temos professor, temos teólogo, né? Tem um professor de educação física aqui. E esses talentos, eles de fato, eles tratam de uma comunidade como um serviço prestado a toda a comunidade. Mas Deus traz ao seu povo uma responsabilidade ainda maior. Por graça e misericórdia, ele traz dons e talentos espirituais dados por ele para serviço no corpo, para serviço na igreja, para edificação da igreja, para exortação da igreja, para crescimento da igreja, tratamento. E muitas vezes nós que recebemos dons e talentos, especificamente são para tratar aqueles que são da comunidade, por isso a diversificação de dons, e ele é dado de acordo com a comunidade que você está, impressionante isso, né? Porque se você convive dentro de uma igreja e você não vai ter um outro dom como de apóstolo se você está dentro de uma igreja. O que eu quero dizer com isso? É que Deus dá um dom de acordo com o que aquela comunidade está precisando. Aí certa vez alguém me falou assim, Luiz, mas e o dom de curar?
E o dom de profetizar, lá na sua igreja? E o dom de falar em línguas? E veio falando coisas. E eu vim falando com ele que esses dons são dados de acordo com o serviço que a gente vai prestando. Eu posso ser chamado a um hospital para orar por um enfermo, não é? E ser levado ali com um dom de cura para ele. Apesar de tudo, o Senhor, ele escuta todos os seus servos, né? Quando a gente ora com fé, né? Mas existem pessoas que têm dons específicos de tratamento de comunidades. E o que a gente faria se a gente procurasse de fato os melhores dons, conforme fala a palavra de Deus? Porque nós estamos inseridos em comunidades. Eu estou aqui em Juiz de Fora, na Filadélfia. Vocês estão, um está em Brasília, a Sônia está lá em Viçosa, eu não sei. O Bar, né? O Clóvis está no Rio e por aí afora, a Vera está lá no Rio. Então, quais comunidades que eu estou e quais os talentos que Deus quer me dar ali? Uma coisa que me chamou a atenção foi com respeito ao dom de profecia, né? Muitas das pessoas pensam que é você falar em línguas e um outro interpretar. Legal. Mas existe uma profecia que já está interpretada, que é a própria palavra de Deus. E quando Deus se revela nesta palavra, e ela usa os seus servos com poder e glória do Espírito Santo, você é um profeta falando a palavra de Deus. Um profeta que fala a palavra. Existem, é claro, o dom da profecia, mas o maior dom da profecia é aquela que revela o querer de Deus para a vida de todo homem, né? E eu estava vendo aqui, no balanço geral aqui do texto, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que lhe foi dada. E depois tem uma outra coisa que preside com diligência, mas fala de você ter esmero na palavra. Eu acredito, né, eu creio, a gente pode estar conversando, que dons e talentos do Espírito Santo, eles vêm com um esmero que a gente tem na palavra de Deus, com o zelo que a gente tem na palavra de Deus. Não quero dizer com isso que Deus não dê dons e talentos a quem não conhece a palavra. Mas aquele que tem a palavra no coração, guardada no coração, os princípios de Deus, Deus capacita talentos e dons e dá poder a esses dons de acordo com o conhecimento da palavra que nós temos. Você tem propriedade na palavra de Deus. Por isso que fala de acordo com a fé. Dons é proveniente de fé. Eu não sei se os irmãos concordariam comigo. Dons é proveniente de fé. E a fé vem pelo ouvir. Existem cultos, né, em que você vê uma palavra desse tamanhozinha, né, como se fosse um hambúrguer no final do culto. Tem o culto inteirinho de canções, de todas as coisas, e no final dão 2 minutos para a palavra. E eu me lembro aqui que quando Paulo pregou naquela cidade de Troia, como é que chama? Como é que chama que tem a lenda de Troia? Foi Éfeso. Hein? Que ele foi pregar com que aquele jovem Éfeso, saiu, o Eutico caiu e morreu? o Eutico, foi em Trode, né? Em Trode. Paulo chegou em Trode, começou a falar a palavra de Deus. Todo mundo chegou com suas lamparinas acesas e ele falou até meia-noite. E o Eutico pestanejou, caiu e ele abraçou e aquele jovem ressuscitou. Ele continuou a falar até que horas? Até amanhecer. O que vem me fortalecer é de que a palavra, ela fundamenta o cristão. Ela fundamenta os dons. Você quer dom que seja operante, conforme falou aqui o texto, não vos conformeis com esse século e conheceis a palavra com profundidade. A profecia, os dons que fala aqui de ser mestre, quem ensina, quem exorta, quem contribui com liberalidade, quem preside com diligência, quem exerce misericórdia, vai ser outra coisa se a palavra estiver abundante em nós. Se nossos cultos, se nós estivermos 100% ligados na palavra, estudarmos a palavra, estes dons que falam o Romanos 12 e outros textos vão vir com muito mais poder em nossas vidas. Deus pode usar alguém que não conhece a palavra? Pode, usa.
Mas quem tem conhecimento da palavra, Deus dá essa propriedade de ser mestre, de ser profeta, conhecendo a palavra dele. Eu entendi assim, sabe, Clóvis? Entendi assim, dessa maneira de que a palavra é a base da efetividade dos dons. Amém? Amém. Me tira uma dúvida aqui. Expelir demônios é algum tipo de dom específico? Esse me veio à cabeça agora e me deu uma dúvida. Alguém pode me esclarecer? Vamos lá. Já que o meu está aberto, né? O poder de expulsar demônio é dado a todo aquele que é de Deus. De fato, por exemplo, uma vez eu fui ao Rio de Janeiro, eu era garoto, tinha uns 18 anos, e eu ia tocar numa banda do mundão lá. E eu tinha largado Juiz de Fora e fui para lá. Olha que eu tinha participado dos festivais, né? E cheguei na casa de um grupo de irmãos. E lá tinha um rapaz agoniado, pediu para me orar por ele. Tá escutando, Sônia? Eu tô vendo mais você aqui. E quando eu fui... Não quero conversar com você porque eu tô aqui para outra coisa. Quando eu fui para um quarto, era um quarto aberto, não tinha janelas, eram bicamas, um pessoal muito pobre numa favela. E aquele jovem entrou, quando ele entrou, Deus falou comigo. E eu comecei a orar pelo aquele jovem. E Deus me mostrou coisas dele, que ele estava... E ele falou comigo assim, você me viu. Como se ele tivesse descoberto pelo poder de Deus que estava em mim. Mas eu era um jovem que aparentemente, Sônia, não estava preparado para aquela hora. Mas era eu ou era eu? Eu era aquele que era de Deus naquele momento. E eu tinha passado por um momento de meia-noite até as 3. Eu fiquei orando de meia-noite às 3. Meu coração estava agoniado. Quando foi 3 horas da manhã, aquele jovem entrou possesso lá. E naquele momento, aquele demônio foi expelido. Pelo poder que é em nome de Jesus. Eu creio que expelir demônios, orar por enfermos, né, pregar a palavra, ser misericordioso é dever de todo cristão. Existem pessoas que têm esse dom e que eles usem esse dom, mas é distribuído a todos nós para fazermos as obras de Deus. É um parecer que eu penso. Nós tivemos Sônia, experiências assim, tá? Oi. Eu concordo com o Luiz aí. Todos nós temos condições e autoridade. Porque nós não expulsamos em nosso nome, nós expulsamos em nome de Jesus. Em nome, Amém. Quer dizer, através de, na intenção de, no espírito de, na sintonia de Deus como Jesus. Isso que quer dizer em nome de Jesus, não é? Se estivermos sintonizados em Deus, a exemplo de Jesus, todos nós temos autoridade. Eu estou no meu 39º ano que eu fui consagrado ao pastorado. Eu confesso para vocês que endemoniado mesmo, eu vi um na minha vida. E foi justamente no período que eu pedi a Deus que me tirasse a dúvida, que eu queria ver o endemoniado para não ter mais dúvida a respeito disso. Não tenho dúvida. E vou dizer mais, não gostei da experiência. Ao mesmo tempo que eu vi uma mulher doente, deprimida, sofrendo, eu vi ao mesmo tempo um olhar de sarcasmo para mim. Foi uma experiência que me tirou energia. Tá aí uma coisa que eu não gosto. Se tiver outro para expelir o demônio, vai lá, vai com Deus. Eu estou aqui orando por você, vai lá. Eu prefiro não encarar endemoniado hoje. Eu só vi um na minha vida. Os outros demônios, ditos demônios, muita gente caiu no chão nas minhas igrejas, teve problema diverso. Mas, eram demônios que se expulsariam com um bom prato de comida, um bom banho relaxante, uma boa noite de sono e uma estabilidade no emprego. Eu vi muitos. Agora, eu vi um endemoniado. Esse eu não tenho dúvida. Esse eu não tenho dúvida. Agora, é aquela velha história, viu, Luiz? Se você estiver perto de mim, eu sei que vai expulsar, rapaz. Porque é feia a coisa. É feia a coisa, viu, cara? Eu concordo. Chama o Luiz. Estamos escutando? Chama o Luiz. Eu fui com o Vinho Novo para cantar em Valença e a igreja estava fechada. Aí nós fomos cantar na praça, na rodoviária. Quando nós começamos a cantar, muitos caíram endemoniados. E eu fui orar por um, você não vai cair não. Você fica em pé aí. Em nome de Jesus. E o cara ficou em pé e ele se tornou um pastor lá em Valença. Mas o que eu quero ler para a Sônia e para todos nós,
apesar de muitos pensarem que isso aqui é contemporâneo, lá da época de Jesus, fala-nos o capítulo 16, versículo 15, 16 e 17 de Marcos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, está condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu creio que isso é para o nosso tempo também. Eu penso que é o seguinte, eu concordo com o Luiz, a situação que a gente vê de estar preparado na palavra, né? Lógico que tem uns para mestre, outros para profetizar, outros, mas na verdade o que acontece? Deus usa você aonde você está. Então eu não posso chegar naquele momento de estar lá precisando de dar uma palavra, aí eu não sei dar uma palavra, eu só sei tocar, cantar. Uai, então o trabalho fica incompleto aí, né? A oportunidade chega e ela tem que ser usada. Então, através da comunhão que nós temos com Deus, o preparo Deus nos dá. Então, aí tem que ser lembrado, que o Luiz falou muito bem. Lógico que você aperfeiçoa em alguma área, mas isso não quer dizer que senão Deus ia ter que fazer uma escalação. O dia que eu fazer um trabalho, tem que levar um para pregar, um para tocar, um para poder falar com os enfermos, um para expulsar demônio. Não é assim a coisa. O exército vai e a oportunidade vem. Então a gente tem que estar preparado. Por isso eu concordo com o Luiz, é dessa forma mesmo. Eu vou falar como ortopedista. Veja bem, eu sou especialista na área, né? Agora vocês imaginem. Mete o ortopé então aí. Vocês imaginem, dentro da ortopedia, tem ortopedista especializado só na mão. O Paradela falou aí de mão, peito, cabeça. Tem médico só que mexe com cabeça. Vou falar só da ortopedia. Tem médico especializado ortopédico só em mão, outro só em ombro, outro só em quadril, outro só em joelho. Quer dizer, já virou isso. Agora, você imagina o clínico geral. Eu acho que nós, pela conversa que nós estamos tendo aí, nós temos que ser, do ponto de vista da fé, clínicos gerais, generalistas. A gente tem que entender um pouquinho de tudo, um pouco. E hoje está difícil encontrar um bom generalista. É tudo especialista. Não, o Clóvis falou, eu não quero nem saber. Se tiver outro para expulsar o demônio, chame outro. Mas nós temos que ser generalistas. Agora, para ser generalista, tem que estudar muito. Significa, tem que estar muito ligado em Deus e tem que estar dominando muito bem a palavra, porque senão o demônio acaba dando uma rasteira na gente. Esse é o problema, né? Então, nós temos que ser um bom generalistas cristãos, assim, comparando com a medicina. Porque se especializar demais, não, eu só sei tocar. É o que o Eliezer falou. Eu só sei tocar, eu só toco guitarra, só toco órgão. Não faz mais nada. Aí esse crente vai ficar devendo. Na hora que o bicho pegar mesmo, ele não vai saber o que fazer. Né? Mas sabe por que eu perguntei isso? Porque nós já passamos por uma experiência assim aqui, quando o seu João Beluso começou, ele veio como evangelista aqui em Ubá. Quando ele começou o trabalho dele aqui. Ele e a dona Catarina sempre tiveram esse poder mesmo, né? Eram pessoas de muita oração. E tinha uma senhora magrinha, franzina, que estava frequentando a igreja. Então, era só começar a orar, a mulher ficava possessa. Ela mudava de voz, ficava numa força imensa. Tinha que juntar 3 pessoas lá na igreja para poder colocar ela lá do lado de fora, para o pastor ir lá e botar a mão na cabeça dela e orar. Então, por umas 2 vezes, lá ficavam as crianças comigo. Eu fiz a pergunta agora. Mas o João e a dona Catarina sempre estiveram firmes, eu nunca tive oportunidade. Bom, agora o 6 a 8 é a Vera, né? Não, do 9 a 12, né? É 9 a 12, agora a Vera está com a palavra.
Boa noite, irmãos. Eu vou pedir permissão para vocês para eu ler nessa Bíblia que são paráfrases, que eu achei muito boa a tradução dela, tá? Um momentinho. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo. Apegue-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos que amam profundamente. Não procurem estar em evidência. Aquele lance de você ter uma pessoa em evidência, às vezes a coisa não é com você e é o outro. Muitas vezes a gente está num lugar aí, ocupa um lugar, isso na igreja acontecia sempre. A gente assentava e o pastor falava, fulano, vem aqui para frente, irmã, troca com ela. Aquele lugar ali era reservado para alguma outra coisa dentro da igreja. Deus nos mostra que para a gente deixar de estar em evidência e deixar que outro esteja, né? Aí diz assim, não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos, sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. O que eu acho interessante é que essa aqui, né? Esse homem de verdade, quando eu estava, a gente sempre em família ou com amigos, aí tinha sempre um irmão lá que a gente estava conversando, aí ele falava assim, Vera, porque você me ama, né? Você me ama. É claro que eu amo, a gente suporta, né? A gente suporta em amor, que é isso que a Bíblia fala. Tem hora que não dá para ser tão, né? E é importante que o cristão hoje faça isso, amar. E não estar em evidência. Ficou bem claro para mim ali. Deixa que outro fique. E se tiver de ser engrandecido, que o outro te engrandeça e não você mesmo. Valeu? Boa noite. Aí, Vera, tem uma colocação que foi feita no texto da semana passada também, né? Ele fala que, na tradução que foi enviada para vocês, deem sempre preferência aos outros. Eu aprendi uma coisa que me ajudou muito na minha vida enquanto gestor. Eu exerci cargo de gerência na rede ferroviária e outras empresas, fui presidente de empresa, ocupei alguns cargos. E uma coisa que me ajudou muito é aquilo que eu aprendi na igreja. A gente não deve ser o céu do dia e a gente ser o sol e só a gente está no céu. Nós temos que ser uma noite. Tem que ter estrelas. Tem que deixar todo mundo brilhar. Tem que arranjar um jeito de que todos brilhem. Quando todos na equipe brilham, você tem um desempenho muito melhor. E a gente aprende isso na igreja. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente não deve ser o tempo todo o centro das atrações. Dê preferência, deixa o outro também. Deixa ele ocupar o espaço dele, deixa ele desenvolver o ministério dele, deixa ele crescer espiritualmente, dar contribuição. Deixa o outro também ajudar, né? Então, esse texto aí fala, mais uma vez, né, essa ideia de dar preferência aos outros. Eu só gostaria de contribuir com o versículo 9, que na minha Bíblia fala claramente hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. E eu estava lendo, o Clóvis gosta muito do grego, né? A palavra hipocrisia da nossa língua portuguesa vem de hipócrites, do grego, com H, Y, aquela escrita lá que você já sabe, mas significa atores. Os atores que representavam no teatro grego de máscara. Então, a hipocrisia é o quê? É uma pessoa que pode ser autêntica, mas ela está mascarada. Você não sabe exatamente o que está por trás da máscara. Então, o apóstolo Paulo fala isso daí para a gente não ser esse cristão que tenha uma expressão que deveria ser sem máscara, e não como a hipocrisia lá dos gregos, hipócritas, dos atores que encenavam com máscara. É só um contexto ligado ao grego lá sobre essa palavra, hipocrisia.
continuando aqui, aí nós temos aqui Elias, compartilhar as necessidades dos santos. de 13 a 16. Então, compartilhar as necessidades dos santos, a gente vê assim uma ideia que como cristão deve estar atento com as coisas que acontecem no mundo e principalmente no meio dos irmãos, no convívio da gente. Compartilhar a necessidade é a gente saber realmente o que cada um passa, o que cada um pensa, o que é a necessidade. Pode ser em várias áreas, pode ser necessidade espiritual, material, pode ser qualquer uma coisa nesse sentido. Então, aqui está pedindo a gente tomar conta e não ser como o mundo está apresentando hoje, que ninguém se desloca para resolver a questão da solidariedade, né? Então, compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Praticar a hospitalidade é aquela coisa de você conhecer a pessoa e de liberar a tua casa, o teu tempo. Hospitalidade para mim eu encaro como tempo também. Quer dizer, que é aquela pessoa que está nesse estado, você ter tempo para estar com ela. A pessoa está precisando de uma palavra, ela poder ir na sua casa. A sua casa está aberta, o seu tempo na sua casa. Abençoai os que os perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, isso é uma coisa mais natural do mundo hoje, né? É você reclamar das pessoas que te fazem o mal. Aquelas pessoas que estão contra você quer demolir essas pessoas. E a Bíblia diz justamente o contrário. Ela diz que os atos das pessoas a gente deve discriminar, mas o sentimento para as pessoas tem que ser de amor. Então, aqui, abençoai os que nos perseguem. Então, se você é contra o que ela faz com você, mas você tem que ter a questão espiritual de Deus, de você amar o próximo. Então, as atitudes são diferentes do ser. Então, é isso aí que é importante para a gente. Alegrai-vos os que se alegram e chorai os que choram. Demonstra aqui que nós temos que estar conectados uns com os outros. Então, um momento triste de alguma pessoa próxima a mim é um momento triste meu também, porque ele faz parte. Se nós somos um corpo, se tem lá, vamos supor, bem claro assim, uma mão que está com problema, todo o corpo sente. Então, isso que esse versículo está querendo dizer para nós. Nós temos que nos alegrar e chorar, dependendo da circunstância que nós temos. Se é uma coisa muito boa que está acontecendo na nossa vida, isso é transmitido para as pessoas. Se é uma coisa ruim, as pessoas têm que ter ciência disso. E a gente tem que ter a humildade de estar junto com eles ali para poder passar por esse momento difícil. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Aqui começa a haver concepção de pessoas, né? Eu trato bem uma pessoa e não trato bem a outra pessoa. Então eu tenho que ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, o sentimento que eu tenho que ter para as pessoas tem que ser aquele sentimento que Deus nos colocou, que é através da procura constante e leitura da palavra, Deus vai nos dando sabedoria, vai nos dando discernimento para as coisas. E isso aí é para ser compartilhado. Isso não quer dizer que eu vou ser o mais sábio de todos. Isso traz como se fosse orgulho. Isso é pecado. Então a gente tem que saber que em lugar de sermos orgulhosos, nós temos que ser sábios. Então aqui, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quer dizer, eu não tenho como chegar e falar que eu sou. Não, eu tenho conhecimento, mas sempre tem alguém que conhece mais. Então, se a gente for pensar assim,
a sabedoria vem de Deus. Deus que nos dá essa sabedoria. Então é isso que eu entendo nessa parte desse capítulo, que por nós sermos um corpo, fazemos parte de um corpo, nós temos que saber como tratar esse corpo, como compartilhar as nossas funções com esse corpo, para que o corpo funcione de uma forma saudável. É isso que eu penso. Interessante a palavra humilde aí, né, Eliezer? Aí quando fala da sabedoria, a sabedoria não é a sabedoria humana, é a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria humana construída em Deus, aí sim, em sintonia com Deus, aí é a sabedoria verdadeira, não é? Mas olha que interessante a palavra humilde, às vezes a gente não se concentra nessa palavra humilde. Humilde vem de humus. Olha o que significa humus. O Juarez aí gosta de dicionário, eu também gosto muito, viu, Juarez? Eu uso muito dicionário antes de falar alguma coisa, né? Mas olha o que diz aí sobre a palavra humus. Olha só. Substantivo masculino, substância orgânica e negra, resultante da decomposição parcial de vegetais ou de animais, que se acumula sobre o solo ou a ele se mistura. Humilde, então, vem de humus, é uma derivação de humus, que é um barro, e barro fértil, ou seja, um lugar propício para se colocar uma semente, para se depositar uma ideia. Aquela ideia, como uma semente, vai crescer e florescer. A pessoa vai dar boas-vindas, digamos bem assim, ele está aberto a ouvir o outro, ele é uma pessoa humilde. O orgulhoso é o contrário disso. O orgulhoso se basta a si mesmo, não precisa de ninguém. Humilde não, humilde é aquele que está disposto a aprender, que é como esse barro, como essa terra, onde cai a semente e a semente floresce. Quer dizer, a semente do saber, a semente de uma ideia, a semente de uma colocação, não é? No caso do semeador, né? Seria aquela boa terra onde a semente caiu, ali é humilde. E aos humildes é pregado o evangelho. Interessante. O texto que nos exorta a ser humildes, né? Essa parte que o Eliezer colaborou aí. Eu ainda tenho, no Novo Testamento vivo, fala o seguinte, não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. É o que fala a Bíblia nesse versículo, falando sobre esse texto aqui, de não sejam orgulhosos. Aí ele fala, não preocupe de cair na graça de gente importante, não. Convive com pessoas comuns. É desse livro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Bate foto dele aí, manda para nós. Bate a foto dessa página. Estuda aqui, o John Stott, tá? Aliás, todo mundo que falou, vamos ver se a gente escreve o que nós falamos e mandamos para o grupo depois, tá bem? Esse aqui é sobre o texto Romanos. Tá muito bom, vou mandar para vocês. Fotografa ele aí, Luizinho. Manda. Sim. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha, eu confesso a vocês que esse caso, para mim, eu tenho uma grande dificuldade vamos dizer, de praticar o que está escrito aí. Eu confesso, sinceramente. Porque não é fácil fazer isso aqui não, viu? Olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso não é para qualquer um, não. Vou ser sincero, nós somos cristãos, a gente professa uma fé, a gente se esforça, mas não é fácil. Mas, Juarez, vamos lá. Tem um cara que te fez um mal. Ele se quebrou em um acidente de trânsito, chegou todo quebrado no hospital. Você vai tratar ele diferente que você trataria os outros? Não. Sim,
Não, perfeitamente. Essa questão ética profissional é um pouco diferente. Por exemplo, do ponto de vista de profissão, de juramento, de exercer uma profissão com integridade, eu trato um bandido como trataria o mesmo policial que foram baleados no mesmo tiroteio. Porque eu não tenho que tomar providências com relação a essa questão. Eu tenho que me preocupar com a vida, que é um dom de Deus. Mas eu estou falando isso daqui, ó. Um inimigo me faz alguma coisa errada, eu vou ter que dar de beber, eu vou ter que dar de comer. Eu falo, sinceramente, eu acho muito difícil isso. Eu falo por mim, não sei por vocês. Eu acho difícil. Mas, inclusive, eu vou destacar aqui um ponto que o apóstolo Paulo coloca aqui um "se", no versículo 18. Se possível. Porque às vezes não é possível, porque às vezes você está fazendo o possível para não maltratar, para não menosprezar, para não reagir, mas o outro, do outro lado, não está afim. Então, nem sempre é possível. Entendeu? Tanto é que ele deixou esse "se", que eu não sei como é que vocês vão interpretar isso aí, essa palavrinha de 2 letras, se possível. E a outra coisa... porque a paz aí depende dos dois lados. Você falou muito bem, né? Às vezes o cara não quer paz, né? É o que eu estou falando. Eu, como médico, eu dizia aos meus colegas que eles deveriam assumir um compromisso de passarem pelo menos 1 ano dentro de um IML. Porque ele, como cirurgião lá no pronto-socorro, atendendo um acidentado, um politraumatizado, é uma coisa, porque foi um acidente, né? Agora, lá no IML, você entra em contato com a violência das pessoas contra as outras pessoas. É intencional, entendeu? É malvadeza, é maldade. Então, para eles entenderem um pouco melhor o que nós somos perante essa terra, especialmente nós como médicos, de vermos as barbaridades provocadas pela intenção a má intenção, a maldade, né? Então, se possível, porque às vezes o outro lado não está querendo paz, não adianta, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção é o que está escrito mais adiante, que fala: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso está lá em Deuteronômio 32, 35, que eu vou ler. Diz lá o seguinte, ó, 32, 35. A mim o texto. A mim me pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Isso aí é uma parte do texto do Cântico de Moisés, né? Da aliança, ele estava anunciando, né? E a parte da aliança que Deus está fazendo com o povo de Israel, uma das coisas era essa daí. Vocês não pensem em vingança, que a vingança pertence a mim. Mas eu falo a vocês que não é fácil. Eu, sinceramente, quando eu li esse texto, eu já li várias vezes, mas é aquela história. Hoje a gente fica mais atento, olha minúcias, e estou escutando também os outros irmãos dando as suas opiniões. Então, eu, sinceramente, quando eu me deparei de novo com esse texto, não tinha olhado por esse prisma. Acho difícil esse texto assim, do ponto de vista prático, né? Porque nem sempre a paz depende só de nós, né? Por exemplo, na época de guerra, nós somos um país agredido, tá certo? Então, qualquer inimigo que adentrar o nosso país, a gente vai ter que dar um jeito, porque ou é ele ou é eu, ou ele ou nós. Então, às vezes a gente não quer aquela conclusão, mas acaba entrando nela sem querer, às vezes nem achando bom, mas nem achando correto. Mas às vezes a gente tem que tomar uma posição que não agrada nem a Deus e nem ao que a gente está lendo aqui. Então, eu destaquei isso daí. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz. Agora, se não depender da gente, aí não vai ter jeito. Só a gente pensar um pouquinho aí como que é a nossa reação com relação ao chinês, só de conjecturar de que ele criou o coronavírus, né? o Covid. Então, né? Só de conjecturar. Como que já há uma antipatia em relação a eles terem criado um vírus que já matou milhares e milhares de pessoas. Perfeitamente. Não é brincadeira, não. Eu acho difícil isso daqui, mas está no Evangelho e isso é para nós, não é para mais ninguém. Nós temos que cumprir. Mas vai ser... Isso é um desafio, né? Isso é como desafio.
Um dia seremos exatamente da medida da estatura de Cristo. Eu não cheguei lá. O dia que eu chegar lá, vai ser fácil fazer isso. Por enquanto, é difícil, mas é desafio. A gente tem que se lembrar disso. Mas, hein? Pode falar. Dentro do que o Juarez falou, tem uma frasezinha aqui que posso ler para vocês? Claro. Diz o seguinte: a ética cristã, porém, nunca é puramente negativa. Assim, cada um dos 4 imperativos negativos de Paulo vem acompanhado de uma contrapartida positiva. Assim, não devemos amaldiçoar, mas abençoar. Versículo 14. Não devemos retaliar, mas fazer o que é direito e viver em paz. 17 e 18. Não devemos procurar a vingança, mas deixar isso com Deus. E, entre mentes, continuar servindo os nossos inimigos. Versículo 19 e 20. E, por último, e não devemos deixar-nos vencer pelo mal, mas sim vencer o mal com o bem. Versículo 21. Só uma frase que teve aqui desse livro. Agora, me veio a memória aqui. Fotografa e manda para nós. Já mandei. Me veio à memória o filme do Gandhi. Quem assistiu o filme, ele cumpriu em grande parte isso que está escrito, né? Porque muitos indianos morreram, ele foi muitas vezes espancado junto com a multidão, e ele sempre pregando a paz, a tolerância. Ele fez isso aqui com uma certa perfeição. Ele, embora não seja cristão como nós, mas ele seguia bastante isso daí. Vocês vão lembrar desse filme, quem assistiu. Eu vi nesse... Oi? Pode falar. Falando. O que acontece? Nos muitos vídeos que eu já vi agora, nessa pandemia, existe um que fala sobre o código de ética de pessoas que estão em guerra, né? Países que estão em guerra. Que quando vem um inimigo, né? Por exemplo, o inimigo foi ferido, ele chega do nosso lado, ele tem que ser tratado eticamente, ter cuidado, ser amado ali na hora que está precisando. Entendeu? Isso vale muito para os jovens, que esse vídeo é essencial, sabe, jovem? Aquele lance de você pegar o inimigo, cuidar e amar, e se você vê o seu inimigo em situação ruim. Eu vi muitos desses vídeos que eu vi, eles falando sobre esse código de ética, sobre as leis. As leis, tá? Muito interessante. Sim, são as leis de guerra. Existem leis que têm que ser respeitadas na guerra. Mas, minha filha, depois que mataram o seu pai, a sua mãe, a sua filha, o seu marido, o seu avô, minha filha, você esquece dessas leis. Eu estou falando isso na prática. Eu estou dizendo que é muito difícil. Rapaz, você vê o mesmo inimigo que matou todos os seus, você ficou sozinho e matou de forma cruel, pelo amor de Deus, é difícil. Eu, sinceramente, eu confesso que é difícil. Não dou muita conta, não. Eu, sinceramente, esse negócio me tocou demais hoje quando eu li. Justamente a parte que me tocou. Mas aqui, só um caso engraçado para vocês aí, verídico. Você quer falar, Vera? Abre o microfone, Vera. Quando você abrir o microfone, pode começar falando que a gente está ouvindo sempre. Abre o microfone. Abriu não, o microfone abriu não. Isso, agora abriu. Aqui na minha Bíblia de paráfrase, eu queria dar uma lida para vocês, o que é que está falando aqui. As escrituras recomendam que, se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dele de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vence o mal com a prática do bem. Na hora que você fizer isso, ele vai ver você com outros olhos, entendeu? Ele vai ver Jesus em você. É isso aí, ele vai ver Jesus em mim. Ora, eu encontro com o meu inimigo lá na Uruguaiana, epa, e aí ele está com fome, quer um prato de comida, eu vou e pago um prato de comida para ele. Ser mole. O problema é eu tê-lo que aturar no dia a dia. Isso aí é que é ruim, entendeu, Joaquim? Pagar um prato de comida, dar uma água, tudo bem.
Agora, o problema é aguentar ele no dia a dia. Tá? Mas isso aí não é inimigo. Isso aí não é inimigo. É inimigo. Tem inimigo que a gente está encontrando com ele e ele está com a cara linda, rindo, e ele é inimigo. Por trás ele está te urgindo. Não, estou dizendo dar um prato de comida para um da rua que está precisando, que está passando fome. Não, Não tem nada a ver com o isso. inimigo mesmo, uma pessoa que você não dá para poder cruzar. Você encontra com ele, ele está com fome, e você sabe o que ele já aprontou com você, e aí você vai e paga. É aí nessa hora que entra o que as escrituras recomendam. Entendeu? Não seria melhor exterminar esse inimigo para evitar poupar centenas e centenas de vidas da sua pátria, dos seus co-irmãos? Você vai fazer uma grande coisa também. Eu fico, olha, sinceramente, esse texto aí me tocou profundamente, viu? Pois é. Me deixou muito Juarez, confuso. você faz assim, você tira a roupa de médico, sai para fora da sua barraca e encontra com ele lá fora. Não encontra como médico, não vai dar ruim. Mas aqui, verdade, tem um caso... Na verdade, caso... se eu estiver numa guerra, eu vou estar no hospital de campanha atendendo os soldados do meu lado para poder recuperá-los o mais rápido possível. Eu não vou estar no front, mas, de qualquer maneira, é muito difícil, sinceramente. É bravo. Mas aqui, eu vou contar agora um caso engraçado, mas é verídico. O Luizinho conheceu ele. O irmão Manel, Luizinho, com a irmã Zezinha, ele ficou um tempo comigo lá no bairro de Lourdes, não sei se você lembra disso, quando eu fui pastor no bairro de Lourdes, em 1985, 86. Ele morava lá perto, ele acabou sendo membro da minha igreja lá, saiu da Filadélfia um tempinho, ficou comigo lá, depois voltou para Filadélfia. Eu falei, Manel, vou pegar você emprestado, já que ele estava frequentando comigo lá. Aí conversei com seu pai, Luiz, com o reverendo Cardoso, e ele falou, me empresta o Manel. Aí ele me deu a carta de transferência, o Manel ficou comigo. Até o dia que eu estou dando o estudo bíblico lá, ele falando sério com o irmão assim, o irmão, eu falei, o que foi aí, gente? Vocês estão conversando? Quer colocar para o grupo aqui? É sobre o estudo? Que estava justamente falando sobre perdão, sobre essas coisas, mais ou menos nesse ritmo da nossa conversa aqui. Aí o irmão Manel falou assim, pastor, eu estou falando com o irmão aqui que ele tem um genro muito abusado. O genro dele está falando muito na cabeça dele para ele vender a terra dele toda lá onde eles moram, que eles moram todos juntos num terreno grande que ele tem lá, para vender tudo, para dar parte de cada um, que ele está precisando de dinheiro, que ele está endividado, e o genro dele está torrando a paciência dele. O que eu falei com ele é o que eu fiz com o meu genro. Eu fui lá no quarto, ajoelhei, pedi a Deus que me desse licença meia hora só para eu resolver no braço com o meu genro e pedi a Deus que não me levasse a vida quando eu tivesse de licença. E fui lá fora conversar sério com o meu genro. Mas ele afinou, senão eu ia dar uns tapas nele. Depois eu voltei no quarto e me consagrei de novo. Aí a dúvida dele era essa. A gente não pode pedir licença ao senhor para resolver no braço uma questão, pastor? Falei, irmão, não vi isso na Bíblia, não. Isso aconteceu mesmo no bairro de Lourdes, é sério. Essa foi boa. Manel do Nascimento. Ô, Juarez, lá na minha você pega a teologia do irmão Manel aí, pede licença a Deus, resolve Manel com o cara do lá, dá uns mulher nele, depois consagra. Já está no céu ele. Não, mas lá em Araguaína tinha um Eu irmão. sei, eu visitei uma vez a Zizinha, ela me contou que ele havia falecido. Então, lá em Araguaína tinha um irmão, daquele pessoal do interior ainda, naquele tempo, que o pessoal invadia muita terra, invade até hoje, mas naquele tempo era demais. E aí ele era cristão e tinha uma terra, e a terra dele foi invadida, ele andou dando uns tiros lá, e matou gente, inclusive. E aí acabou sendo preso, e aí na hora que foram falar com ele, eles falaram, mas você é um crente, um homem de Deus e tal. Ele falou assim, eu sou, mas o meu revólver não é não. Falou bem assim. Foi claro, eu sou crente, mas o meu revólver não é não. Juarez, engraçado, mas isso foi fato. Isso foi fato. Assim, mas você matou o cara? Não matei não, só fiz um furinho no coração, quem matou foi Deus. Isso aí é do bandido de Juiz de Fora. Essa frase aí é de um bandido de Juiz de Fora. Eu só faço furo, quem mata é Deus. Era famoso esse bandido lá. Vamos em frente. Sei que por amor aqui eu deixei um esboço aqui de Romanos 12 aí, tá? Para vocês. Fala, Sônia. Eu só sei que por amor ao Evangelho a gente deixa de fazer muita coisa. Que nós já tivemos uma experiência muito triste aqui em casa também, não eu, mas minha filha com meu
genro já tiveram uma experiência que nem vale a pena contar aqui não, que deu até problema de justiça. E hoje, quando eu passo em frente à loja da pessoa que produziu todo esse problema com a minha filha e com o meu genro, eu sempre oro, misericórdia, Senhor, fazer com que essa pessoa possa ainda conhecer Jesus. O amor ao evangelho, quer dizer, sim. Ô, Sônia, a maioria das vezes que a gente deixa de fazer, por Jesus, a gente deixa de fazer. Mas a maioria das vezes que a gente consegue fazer foi a ação do Espírito Santo mesmo. A gente não conseguiria, não. Ele que geme com gemidos inexprimíveis, ele move dentro da gente, a gente queda-se a ele, né? Queda-se a ele. Eu acho que é isso mesmo, pastor Luiz. Exatamente isso. Por nós mesmos, muitas vezes não daria conta, não. Se não é o Espírito de Deus movendo, meu filho, tem muita hora que você perde a cabeça mesmo. É só Deus mesmo. A maneira de você amar o seu inimigo é orar por ele. Orar sempre por ele. Vamos seguir, Cláudio. Beleza, o texto está encerrado. Segue o jogo, Eliezer. Bom, acho que agora acho que a gente vai fazer. Só queria. Clóvis, eu só queria voltar um cadinho. Manda ver, ué. Aqui é livre. Aqui é igual pelada. Às vezes a gente tem que ganhar no grito. Pode falar aí. Tá tudo parado. Sônia, pode falar. Fala, Soninha. Deu para entender. Tá. Espera aí. Eu quero voltar um bocadinho. Sônia, nós estamos te ouvindo. Pode falar. Tá ok. Mas meu marido e eu, quando tínhamos sítio, a gente mexia muito com isso. Então, o humus é o seguinte, você põe uma camada de esterco fresco, uma de terra, uma de adubo, e vai alternando, né? E deixa aquilo ali, quietinho. De vez em quando você tem que ir lá e mexer. Mas aquilo esquenta. Você sabia que aquilo esquenta quando fermenta? Eu lembro que uma vez eu fui colocar o pé para ver se já estava no ponto para poder remexer, quase que eu queimo o meu pé. Então, essa questão do humus aí tem processo, né, para ele formar para ficar muito bom. Era isso que eu queria lembrar na hora que você estava falando. É verdade, é igual esterco de galinha, por exemplo. Papai criava galinha e tinha horta, então tinha que pôr esterco primeiro para secar, para fermentar. Se colocasse ele na planta, ele queimava a planta. Tinha que deixar ele fermentar primeiro. E o humus, ele é adubo orgânico. Boa lembrança. Boa lembrança. Tem que tirar a acidez dele primeiro, para ele poder se tornar o humus, o barro fértil, né? Deus tem que tirar a nossa acidez para nos tornar esse humus aí, para ser humildes. Especial. Significa que para ser humilde é um processo até penoso, pode até queimar, né? É verdade. É verdade. Passa pelo período de retirada da acidez, né? Mais alguma coisa sobre o texto, gente? Senão a gente pode terminar essa parte, depois conversa quem quiser, né? Aí a gente passa então para o Luiz, ou Luiz ou Clóvis, qual de vocês que vai fazer... Aqui está aqui, a oração e bênção final. Luiz. Pelo Luiz, né? Vamos com o Luiz aí. A bênção final. Mas olha, todo mundo, por favor, faz por escrito o comentário, joga lá no grupo grandão lá da MPC, para abençoar todo mundo aí com os comentários, tá bem? Eu fiz um trabalho esses dias aí, foi ontem, fiz um trabalho e mandei para vocês sobre o idioma da escritura da Bíblia, alguns detalhes sobre a Bíblia, né? Tá lá alguma coisa lá, de uma pesquisa que eu precisei fazer aqui, eu peguei e resolvi escrever e mandei para vocês. Aí, Clóvis, depois você libera para meu compartilhamento de novo, que depois que o Luiz encerrar, eu coloco a bênção, ok? Continua compartilhado aqui, Eliezer. Beleza.
Um prazer ver todo mundo, feliz mesmo de rever vocês. A gente fica, conforme a Sônia falou, aguardando para rever, né? Rever os amigos, né? É muito bom, é muito bom. Que Deus nos abençoe a cada um. Eu mandei para vocês o resumo do Stott do capítulo 12, né? E algumas fotografias para vocês darem uma olhadinha, tá? Ótimo. Mas aqui, vocês. Só um destaque aí, o nosso grupo é pequeno, mas só tem um de Juiz de Fora, hein? Só o Luiz Carlos. Só eu. Tem 2 de Brasília, 2 do Rio, eu e a Vera, um de Ubá e um de lá de Foz do Iguaçu. A Suzana está onde? Hein? A Suzana está onde? A Suzana está em Brasília, junto com o Juarez. Os 2 são de Brasília. Não sabia que ela estava lá, não. Aliás, ela não está mais aí, não. A Suzana ali. Sim. Você está em Brasília, hein, Suzana? E a Vera está aqui no Rio também, né, Vera? Você ainda está no Rio, né? Você fixou mesmo no Rio, não é isso? Isso aí. Ô, Luiz, tem 23 anos que eu estou em Brasília. É mesmo, Suzana? 23 anos. Eu vim trabalhar, aposentei e não tive coragem de voltar. Que legal, que legal. Que bom, gente, que bom ver vocês. Eu fui lá na igreja da Suzana buscar minha namorada, né, e casei com ela, né? Pois é. Deus abençoe vocês. Bom ver vocês sorrindo, Suzana. Legal. Deus amado, nós te glorificamos, Pai, por esse tempo que passamos juntos. O Senhor resolveu nos unir, Pai, nesse tempo para aprender do Senhor, escutar a sua palavra. Como é rica a tua palavra, meu Deus. Que teu Espírito Santo tenha liberdade em nós. Não somente nesse momento que nós estudamos juntos, Pai, mas enquanto estivermos dormindo, em todos os momentos de meditação, que o Senhor Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Porque, na verdade, nós só aprendemos, Senhor, a tua palavra, se o teu Espírito Santo se mover em nós. Por isso, Espírito Santo, tu tens liberdade no meu coração, tens liberdade nesse grupo, para continuar nos admoestando e falando e mostrando as verdades do Senhor, para que nossos olhos estejam assim desvendados para a gente contemplar as tuas maravilhas. Continue conosco, Pai, continue com cada um dos meus irmãos, em cada cidade que eles estiverem, fortalece a vida de cada um, guarda-os de todo o mal, Pai, e também peço ao Senhor que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que as tuas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós, esse grupo aqui agora, e sobre todo o seu povo, meu Deus, espalhado na face da terra. Assim oramos e concordando, dizendo amém. Amém. Nós agradecemos a todos que participaram hoje. Fomos poucos, mas achei muito proveitoso. Vamos escolher agora um outro texto, né, para a próxima semana, né? Eliezer vai colocar a bênção agora para nós aí para encerrar, né? Vou colocar aqui. De jeito um pouquinho diferente, né? Mas cadê? Ué, sumiu. 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 Quem é esse atleta aí? Esse atleta sou eu, rapaz. Rapaz, eu ia perguntar, viu? Eu não sei se é jogador de futebol ou se é o juiz da partida. Ele tá mais para juiz, né? Não tá? Tá muito gravatinha, não tá? Rapaz, eu depois dessa pandemia, se alguém me ver, vai perguntar se eu sou atleta, mas lutador de sumô. Ou então levantador de garfo. Levantador de garfo também. Boa. Ei, Eliezer, dá aí a bênção? Não só ele não deu a bênção, como caiu fora. Ave Maria. Encerramos a reunião, então. Tudo bem.